único canal que mete o ferrão sem dó. O Lula está por provocar a Terceira Guerra Mundial. O Lula, é muito inteligente e burro ao mesmo tempo. Explico. Ele tem a inteligência de arquitetar, de engendrar tudo que é ruim. Conspirações e falcatruas econômicas com a maestria de um gênio do crime. E como eu já disse, ele é um jumento por lhe faltar inteligência emocional, burrice total. O Lula descobriu que a grande maioria do povo brasileiro tem raiva e até mesmo nojo dele. Nojo dele por ele ser um corrupto. O fato dos seus atos criminosos serem do conhecimento mundial, isso o emputeceu. E claro, por ter sido descoberto como o chefão do PowerPoint. O Lula foi julgado, condenado, preso, mas porém, todavia, contudo, foi mafiosamente descondenado. Vocês sabem por quem? Ele jamais se desculpou e ainda por cima veio com ódio, veio para governar na veia da vingança, criando narrativas mentirosas. E com isso Lula ganhou o desprezo nacional e internacional. Ao perceber que ele já não está mais com essa bola toda, e a cada escândalo que acontece em seu governo, em cada sofá que ele senta de 60 mil reais e na cama que ele se deitou, também comprada por milhares de reais, nesse dia, por engano, ele não assistiu à Globo, assistiu outra emissora de televisão. E aí então ele se deu conta de todas as mancadas proferidas da sua bocarra, que não é bem vista em lugar nenhum. O Lula raivoso de não ser a bolacha mais preferida do pacotinho, foi se alimentando de ódio. Ao ponto de cegar a sua conduta e afetar a sua cabeça desequilibrada. O ódio dele é tão grande que ele quer a todo custo, como vingança, destruir o Brasil, ainda que isso destrua a si próprio no processo. Sabe aquele cara que joga gasolina para incendiar o barraco e receber o dinheiro do seguro? Esse é o Lula. Esse é o Lula e seus sindicatos e partidos. Veja, foi ele, o Lula, que falou que veio para se vingar. Palavras dele, não são minhas. Então, o Lula passou a brincar com o fogo e vestiu a casaca soviética do Stalin, o mão de ferro, carniceiro assassino soviético, admirado por toda a gangue de marginais do PT e associados. Preste muita atenção no que eu vou colocar agora, nesse momento, no tabuleiro do xadrez da geopolítica. É muito, repito, é muito perigoso o que pode estar por acontecer. O Luke Silensen, um engenheiro mecânico da Universidade do Kansas, respondeu a uma pergunta que lhe foi feita. Lhe perguntaram o seguinte: se existe a possibilidade real da China invadir os Estados Unidos. O Luke deu muita risada. Ele apontou 4 problemas principais que a China enfrentaria numa campanha militar de invasão aos Estados Unidos. Eu vou resumir a resposta dele porque é muito longa. O primeiro problema da China é a Marinha dos Estados Unidos. O segundo é o Exército americano. O terceiro problema é a jornada de 11 mil quilômetros que a China teria que percorrer para chegar à ilha mais próxima e principal, relevante dos Estados Unidos. O quarto problema vem que, depois de navegar os 11 mil quilômetros para chegar nessa ilha, e aí então ter de marchar mais 4.800 quilômetros da costa oeste até a costa leste e desembarcar. Os chineses teriam que guerrear no gelado ártico, nas montanhas e também a guerra urbana nas cidades, Califórnia, Chicago, Nova York, etc, etc. Como vocês sabem,
A população civil dos Estados Unidos é muito bem armada. Aliás, povo armado jamais será escravo. Pois bem, além de todo o poderio militar americano e com a ajuda da população civil muito bem armada, como eu já disse, só aí a já desgastada pelas longas viagens e intensas batalhas, os chineses estariam voltando de cabeça baixa de volta para suas casas. Mas não chegariam a esse ponto, pois a Marinha dos Estados Unidos é o maior problema dos chineses, pois a Marinha americana tem uma tonelagem muito maior que a Marinha chinesa, que é movida a óleo diesel, enquanto grande parte da Marinha americana é nuclear, não tem problema de combustível. Sabe, são problemas de reabastecimento. Os americanos têm uma força aérea que é a mais poderosa do mundo. Bom, o autor dessa resposta conclui que a China não teria nenhum sucesso em invadir os Estados Unidos. O Luke, autor dessa resposta, conclui que é impossível para a China invadir os Estados Unidos, mas não o contrário. Mas o Lula insiste em ficar riscando o palito de fósforo, sabe? Eu vou riscar, hein? Eu vou riscar o palito. Ele tá louco para tirar fogo, entendeu? O problema é que ele molhou o barraco, o Brasil e a si próprio com a gasolina. A gasolina que ele está vomitando com as suas palavras idiotas, e não para de ficar chispando o fósforo, ameaçando. Olha que eu acendo, hein? Ele é o incendiário que brinca com a explosiva geopolítica. Mas essa brincadeira não é para gente pequena como ele e para pequenos criminosos que roubam o seu próprio país. Veja, o Lula sabe muito bem da importância estratégica do Brasil e de toda a América do Sul nesse cenário da geopolítica mundial. E como ele é uma ameaça de acender o palito de fósforo e incendiar o barraco mundial. Isso lhe dá o poder imaginário só na cabeça dele, que habita nessa cabeça delirante do Lula, em busca de alianças perigosíssimas com a China. Perigosíssimas, sim. Está mais do que claro que o Lula quer provocar a Europa e os Estados Unidos da América, esfregando na cara dos americanos que essa aliança é uma ameaça. Sim, isso já ficou muito mal visto pelos americanos, pois realmente caracteriza como uma ameaça aos americanos e aos seus interesses aqui na região. Mas foi aí que me caiu a ficha, sabe? Que tanto os Estados Unidos quanto a China têm o conhecimento da importância estratégica do Brasil e da América do Sul. Se ocorresse um eventual conflito entre os dois países, a distância geográfica seria um fator crucial para conseguir executar a sua campanha de invasão militar chinesa. Qualquer país da América do Sul poderia e pode ser usado como uma base, como um parque bélico para estacionar seus navios, tanques de combustível, alimentos, munição, soldados, toda a operação estratégica, além do apoio militar de jovens brasileiros para lutar pela China na invasão aos Estados Unidos. E assim, estando baseado aqui na nossa América, diminuindo significativamente essa distância e facilitando a manutenção da guerra com os Estados Unidos. Essa possibilidade torna a busca de Lula por uma aliança com a China até que compreensível, já que o Brasil pode se beneficiar dessa relação. No entanto, é importante lembrar que essa aproximação também pode ter implicações térmicas negativamente explosivas, combustível e atear fogo nas relações com os Estados Unidos e provavelmente no Brasil, que sofreria as consequências. Com ou sem censura, o Brasil logo será o Brasil de Lula. Ame-o ou deixe-o. Zangão Blues.
único canal que mete o ferrão sem dó.